A produção agrícola global triplicou nos últimos 50 anos, segundo o relatório da ONU. Porém, esse crescimento não impediu que, entre 2010 e 2012, a subnutrição atingisse cerca de 870 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento. Para que a meta do milênio proposta pela ONU de acabar com a fome e a pobreza extrema no mundo possa ser alcançada, a produção agrícola mundial precisa crescer 60% antes de 2050, ou seja, nos próximos 36 anos. Isso implica produzir 1 bilhão de toneladas de cereais e 200 milhões de toneladas de carne a mais por ano do que se produz atualmente. Esse crescimento virá principalmente de países emergentes, como o Brasil, que possui um dos maiores potenciais de crescimento e possivelmente se tornará um dos principais produtores de alimentos do mundo. É por isso que o senador Assir Gurgás tem alertado tanto para a necessidade de políticas públicas que atendam às necessidades da população brasileira e mundial por alimentos. Esta é a responsabilidade que temos no Brasil. Aumentar em 40% a produção de alimentos no nosso país. Ora, se temos todos esses dados estatísticos, as projeções da necessidade de aumento da produção de alimentos no mundo e, consequentemente, da área plantada, não dá para compreender por que certas políticas públicas no Brasil remam contra a maré, ou seja, contra aquilo que deveríamos estar praticando para atender às necessidades da população brasileira e mundial por alimentos. Falo, por exemplo, das dificuldades impostas por nossa legislação ambiental que tentamos corrigir com o Código Florestal Brasileiro, que limitam a expansão das lavouras no país e principalmente no meu estado de Rondônia, por conta dele estar situado geograficamente na Amazônia, onde mantivemos a reserva legal de 80% nas propriedades rurais de toda a região, sem considerar as diferenças e particularidades socioambientais e econômicas de cada estado, como sugeri no Código Florestal e fui voto vencido na reforma do Código Florestal brasileiro. Na visão de Assir, há duas limitações ao desenvolvimento de Rondônia. O senador as considera como dívidas históricas que o governo federal tem com o estado. Trata-se da regularização fundiária e da imposição da reserva legal de 80%. Portanto, foi a política de enfraquecimento do INCRA no final dos anos 80 e durante toda a década de 90, fazendo com que o processo de reforma agrária e regularização fundiária fossem abandonados. E a política ambiental de controle do desmatamento da Amazônia, na década de 90, que criaram os principais gargalos para o desenvolvimento da agricultura e da economia no nosso estado de Rondônia. O governo federal distribuiu terra e incentivou a produção agrícola com uma mão e retirou esse direito com a outra mão. Portanto, trata-se de uma dívida histórica que o governo federal tem com Rondônia e que estamos trabalhando para que seja devidamente paga pelo governo federal. No que se refere à regularização fundiária, essa preocupação se tornou ainda mais evidente agora, momento em que se inicia o processo de implantação do Código Florestal, com o Cadastro Ambiental Rural. Com o Cadastro Ambiental Rural, os nossos agricultores querem ter a regularização ambiental, até porque ela é pré-requisito para o acesso ao crédito. O Estado está bem adiantado nesse processo, num trabalho do governo do Estado em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Mas já sabemos que muitos agricultores terão dificuldades para atender a todas as exigências do Programa de Regularização Ambiental, o PAR, e manterem suas áreas produtivas. A possibilidade de expansão da área agrícola, então, ficará muito limitada. E o compromisso do Brasil de aumentar a produção de alimentos também fica comprometida. Até quando o mercado exportador de commodities colocará a conta na floresta amazônica e nos 25 milhões de habitantes que lá vivem? Temos um exemplo claro do acordo feito pelos exportadores de álcool do Sul, Sudeste, proibindo o plantio de cana na Amazônia, até que fosse feito o zoneamento indicando áreas próprias de plantio. Isso já fazem 8 anos e o zoneamento não aconteceu.
Nós estamos aguardando esse zoneamento para que nós possamos, em alguns lugares da Amazônia, também produzir cana-de-açúcar. Na questão da reserva legal, o discurso de Assir é sempre muito enfático. Se somarmos os imóveis de propriedade pública com as áreas destinadas à proteção ambiental, é possível estimar que mais de 56,5% do território de Rondônia está protegido e impedido para ocupação privada ou para o desempenho de atividades agropecuárias, já que 24,5% do território de Rondônia é ocupado por unidades de conservação, mais 32% por terras indígenas. Se já temos praticamente 60% em reservas públicas do Estado, por que nós temos que fazer ainda a reserva legal? É claro que nós temos que cuidar das nossas nascentes, dos nossos rios. As APPs têm que ser mantidas, não só em Rondônia, mas em todo o país, e não só no Brasil, fora do Brasil também. Por que que as ONGs internacionais exigem que o Brasil cuide e mantenha as nossas florestas, as nossas APPs, e esquecem das florestas na Europa, nos Estados Unidos, e cobram que o Brasil faça a sua parte, cobrindo aquilo que não fizeram nos países desenvolvidos. O Brasil tem uma responsabilidade de produzir alimentos, produzir oxigênio, nós sabemos disso, mas temos que fazê-lo com responsabilidade. Agora, pegarmos uma área produtiva que está produzindo alimentos, senhor presidente, e fechá-la para que ali cresça a floresta novamente, eu entendo que é uma atitude que não deva acontecer. E isso vai acontecer, senador Figueiró, não só no estado de Rondônia. Em outros estados, onde a reserva legal é de 20%, chegará um momento que esse tema terá que voltar para essa casa para debatermos e discutirmos. Áreas altamente produtivas terão que ser fechadas 20% para que ali cresça a reserva florestal. Qual é a importância disso para a produção de alimentos? Sendo que o Brasil precisa ampliar a sua produção de alimentos para ajudar a combater a fome no nosso país. Não só no nosso país, mas combater a fome no mundo. Esse é o desafio que nós temos, aumentar até 2050 40% da produção de alimentos no nosso país. Como vamos fazer se teremos que diminuir a área de produção nos próximos anos em função do novo Código Florestal brasileiro? Fica aqui essa pergunta e eu tenho plena convicção, senador Figueiró, senador Mozarildo Cavalcante, que nós deveremos trazer esse tema à tona novamente. O Código Florestal brasileiro é importante, nós cuidarmos das reservas, das florestas, das APPs, são muito importantes, mas eliminarmos áreas produtivas de alimentos, eu entendo que é uma burrice muito grande. Desculpe a palavra que não é adequada a essa casa, mas não tem outra palavra a dizer senão essa. É uma pena que isso venha a acontecer, mas eu tenho convicção que nós retornaremos com esse tema para acharmos uma solução para as terras altamente produtivas brasileiras, para que elas não venham servir para a produção de capoeira e que no futuro venha a ser apenas reserva e deixemos de produzir alimento para os brasileiros e para a população mundial que precisa do aumento dessa produção. O programa No Senado com Assir Gurgás encerra aqui. Acompanhe as ações do senador de Rondônia pela internet e pelas redes sociais. Acesse o nosso site, curta a nossa página no Facebook e siga-nos no Twitter.